palavras sequer para expressar o que nós sentimos aqui neste lugar, o que nós sentimos quando estamos na tua presença. Obrigado, Pai, pelo privilégio desses 2 anos de estarmos aqui firmes, não por nós mesmos, por nos ajudar no meio das fraquezas, por dizer, nos fazer como diz em Hebreus 11, e da fraqueza tiraram forças, porque a força veio do Senhor, a alegria veio do Senhor também, porque muitas vezes o desejo era de largar tudo e ir embora, muitas vezes o desejo era de largar e de desistir, mas o Senhor nos fez permanecer e nos guiou com a tua mão poderosa e nos fez chegar até aqui. Nós podemos dizer, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Obrigado. Espírito Santo, como sempre, a sua presença é mais do que bem-vinda aqui neste lugar. E, com certeza, importa é que a tua presença permaneça. Importa que o Senhor cresça, continue crescendo cada vez mais e que nós continuamos diminuindo a cada vez mais. Para que o Senhor tenha cada vez mais espaço para crescer, não só neste ambiente, mas dentro de nós também. Obrigado, Senhor. Importa é que a tua presença se manifeste neste lugar e de ninguém mais. E a ti nós daremos toda a honra e toda a glória, pois só o Senhor é digno. Amém e amém. Amém. Aleluia. Abra sua Bíblia em Josué 3:5. É isso aí, pastor. É isso aí. Poder. Mas a pessoa que nós convidamos disse que vai vir depois com a família inteira, viu? Se prepara. Então a gente vai. É uma família de peso, como a nossa. O pastor falou Josué 3:5. Vamos ler um pouquinho antes, pastor. Sim. 3:5 é o texto base que o Senhor colocou no Olha, nosso gente. coração. Foto da Vitória. Criancinha. Quem quiser para espantar as moscas em casa. É porque elas são muito cocricolas. É a Vitória. É a Vitória. Parece muito externo. Nós estamos mostrando Gente, aqui a ó, a sua foto da beleza. Vitória. Que benção, ó. Gente, eu tô tentando arrumar o ego dela. Ela se achava feia, eu falei que ela era uma princesa, agora ela é uma princesa e tá muito acima. Então eu tô tentando diminuir. Quando vocês verem postando lá no Facebook, ai princesa, Fiona, pra ver se a gente controlar. Equilíbrio. O senhor não tá em condição de falar, não. A sua beleza não tá. Ó, cuidado com seus cabelos. Posso ler, pastor? Josué 3, versículo 1 diz assim: Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: Quando virdes a arca do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partirem, pois vós também, do vosso lugar, e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 2.000 côvados entre vós e elas. Não vos achegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de vir, visto que por tal caminho nunca passastes antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai diante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Então disse o Senhor a Josué: hoje
começarei a enternecer-te perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como fui com Moisés, assim serei contigo. Tu, pois, ordenarás os sacerdotes que levam a arca da aliança, dizendo: ao chegar à borda das águas do Jordão, pareis ali. Então disse Josué aos filhos de Israel: chegai-vos para cá e ouvi as palavras do Senhor vosso Deus. Disse mais Josué: nisto conhecereis que o Deus vivo está no meio de vós, e que todo lançará diante de vós os cananeus, os heteus, os heveus, perezeus, os gigazeus, os amorreus e os jebuseus. Eis que a arca da aliança do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, 12 homens das tribos de Israel, um de cada tribo, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão, serão elas cortadas, a saber que as que vêm de cima se amontoarão. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo, e quando os levaram a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés molharam a borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da série. Pararam-se as águas que vinham de cima, levantaram-se num montão muito longe da cidade de Adã, que fica ao lado de Sartã, e as que desciam ao mar da Arabá, que é o mar salgado, foram de mãos cortadas. Então passou o povo de frente para Jericó. Porém os sacerdotes que levaram a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Amém? Amém. Então a primeira coisa que nós conseguimos enxergar aqui que o Senhor nos falou: a arca da aliança, ela representa o quê? O que a arca da aliança representa? A presença de Deus. A presença de Deus, ela precisa estar na nossa frente. É a presença de Deus que nos dá a direção. É a presença de Deus que nos faz reconhecer o caminho ao qual nós vamos trilhar. Por quê? Porque o Senhor falou para Josué que ia levar ele por um caminho ao qual não conhecia. Ninguém tinha passado pelo Rio Jordão a pés enxutos. Era um caminho diferente que Deus tinha para conduzir. E Deus, ele tem um caminho diferente para nos levar até a terra prometida. Amém? A presença, ela é o fato de alguém estar em algum lugar. Deus, ele precisa estar na sua vida e na sua frente, todos os dias. É o comparecimento. A coisa mais importante da tua vida, da minha vida, é a presença de Deus. Por isso que o Senhor fala: busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas nos serão acrescentadas. A presença de Deus é aquele momento que você para, como a gente parou aqui, e a gente aprecia. A gente não quer saber de mais nada. Pronto, chegou. Ontem nós estávamos aqui adorando, e aí o pastor começou: Senhor, sem a tua presença não dá. Eu falei: sem a tua presença eu não vou. Sem a presença de Deus, eu não vou para lugar nenhum. Sem a presença de Deus, eu não vou subir no altar. É interessante porque, como estava falado aqui, a presença, a arca ia na frente. Então a arca era a direção. Eles estavam em pé. Se a arca virasse para a direita, o que eles fariam? Iriam para a direita também. Então, se existe a presença, significa que tem direção. Significa que é um lugar onde eu devo estar. Significa que é o lugar aonde Deus está me direcionando. Então, ao contrário também,
se eu estou indo por uma direção, se eu estou indo por um outro lugar, seguindo uma outra coisa que está fora do propósito e da vontade que Deus propôs para mim, e não tem a presença, então obviamente não é a direção de Deus. Então a gente percebe muito isso, e isso na verdade fica muito claro, porque além da palavra que nos garante a direção e que nos dá a resposta, a presença de Deus é o nosso guia, é o nosso norte. Então você vai andando, você vai caminhando, e eu não sei quantos já tiveram a experiência, a péssima experiência, por sinal, de não sentir a presença de Deus. Eu não estou falando que você começou a caminhar e aí você começou a aceitar Jesus, aquele processo todo. Não, não é isso. É quando você já sentiu a presença de Deus e de repente você está indo por outro caminho, ou você fez algo que Deus não está se agradando e você parou de sentir a presença de Deus. É horrível. É horrível. É horrível. Então Deus tem esse selo, que é a presença de Deus, que nos dá a certeza de que eu estou seguindo e estou indo pela vontade do Senhor. Então, para você começar a trilhar no caminho que você não conhece, que é novo, que Deus tem para você, em primeiro lugar, a presença de Deus precisa estar na sua frente, te dando a direção. Em segundo lugar, ela te dá a direção. Êxodo 33. Nós estamos falando de Josué. Josué, ele era discípulo de quem? De Moisés. Olha o que ele fazia. Ele conhecia essa presença. Ele já tinha visto essa presença. Ele já sabia quem era. Êxodo 33, 7. Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armar para si fora, bem longe do arraial. Ele chamava de tenda da congregação. Todo aquele que buscava ao Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. Quando Moisés saía para a tenda fora, todo o povo se erguia, cada um em pé, na porta da sua tenda, e olhavam pelas costas até ele entrar na tenda. Uma vez dentro da tenda, descia a coluna de nuvem, punha-se à porta da tenda, e o Senhor falava com Moisés. Todo o povo via a coluna de nuvem que se detinha à porta da tenda. Todo o povo levantava, e cada um à porta da sua tenda adorava ao Senhor. Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer fala ao seu amigo. Então voltava Moisés para o arraial. Porém o moço Josué, seu servidor, filho de Nun, não se apartava da tenda. Ele permanecia olhando. Ele permanecia vendo a nuvem na porta da tenda. Falei besteira, presbítero? Ele permanecia. Então ele reconhecia a presença de Deus. E olha o que Moisés ele fala para o Senhor no versículo 15, perdão. Então lhe disse Moisés: se a tua presença não vai comigo, não nos faça subir deste lugar. Porque Deus disse que ia dar vitória, Deus disse que ia entregar a terra, Deus disse que ia fazer tudo que Ele tinha prometido. Mas a presença dele não ia para não consumir o povo. E Moisés falou assim: se a tua presença não for, não. Ele tinha aprendido com Josué, com Moisés, o quanto a presença de Deus era importante. Se a arca representava, a gente está falando de coisas simbólicas, e aí a gente está falando de fé, porque a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Hoje nós somos essa arca. Hoje nós somos o templo, porque nós carregamos o Espírito de Deus em nós.
Agora, humanamente falando, você virar para uma pessoa e falar assim, o Espírito Santo está dentro de você, porque ela acabou de entregar a vida dela para Jesus, é loucura. Quem é que entende isso? Senão aquele que sente essa presença dentro dele. Porque eu não sei como foi com vocês, mas o dia que eu fiz a oração de confissão, a presença se apropriou. O Senhor começou a habitar em mim. O dia que eu desci nas águas do batismo, a minha vida mudou. O dia que eu tomei a Santa Ceia pela primeira vez até hoje, eu não sei descrever a paz que eu senti. Eu não sei descrever. O que você sentiu? Paz? Foi como se algo dentro de mim tivesse acalmado. É a presença. E como você vai explicar essa presença para alguém que não conhece? Tem como explicar? Eu senti, você sentiu o quê? Um negócio aqui, ó. Eu não consigo descrever o que eu sinto quando o Senhor fala comigo. O que você sentiu? Um negócio assim esquentando? Não é? Não sei, eu estava lendo a Bíblia e aquele versículo pulou. Eu não sei, mas eu acordei com aquela palavra na minha cabeça. Eu não sei, mas aonde eu vou a pessoa está falando a mesma coisa. Não é a pessoa, gente, é Deus falando. Reconheça a presença de Deus. Reconheça as direções que o Senhor tem para a tua vida. Reconheça a palavra que Ele tem dito para você a cada dia em nome de Jesus. E se a presença não for, você não vai. Porque nada nessa vida vale mais do que essa presença. Nada é mais precioso na tua vida do que você poder ser templo do Espírito Santo de Deus, do que você poder ser feito filho de Deus, do que você saber que aquele que já sabe de todas as coisas e que é possuidor de todo conhecimento tem a direção certa para você, o caminho certo para você. Ele já sabe o que vai acontecer lá na frente e é Ele que tem nos conduzido a cada dia em nome de Jesus. E só tem como ter a presença. Um dos pré-requisitos, na verdade, esse é o pré-requisito primordial para ter a presença, que é a santificação. Certo? Quer sentir a presença de Deus? Quem aqui ainda não sentiu a presença de Deus? Forte. Graças a Deus. Não quer ficar sem a presença? Continue se santificando. Continue se consagrando. Continue buscando. E eu mandei um áudio esses dias, acho que foi ontem, no grupo de adoração, de arte. E eu estava falando exatamente porque a santificação não é uma coisa assim, eu estou santificado, então glória a Deus, eu estou agora, e mais pra frente não tem nada a ver, porque agora nada me atinge, eu sou invencível. Negativo. Por quê? Porque a santificação que você tem hoje, ela vai e ela precisa ser afinada pelo Espírito Santo. Ela precisa ser afinada pelo Espírito Santo. Porque você está santificado agora, sim ou não? Amém? Amém? Você está separado. Só que tem coisas que Deus ainda precisa limpar em você e que você ainda não enxerga. Então, vou citar um exemplo, o mesmo exemplo que eu coloquei lá do grupo. Eu assisti uma série, e essa mesma série eu assisti há alguns anos, muitos anos atrás. Só que eu fui assistir essa mesma série e o Espírito Santo falou bem claro para mim: eu não quero assistir mais essa série. Já ouviu isso alguma vez? Não é eu que não quero assistir a série. Ele falou assim: você eu não quero assistir mais essa série. Ou seja,
Se você quer ficar comigo dentro de você, então eu estou assistindo tudo que você está assistindo. Eu estou vendo tudo que você está vendo. Se você quer ficar comigo, eu estou te dizendo, não quero mais essa série. Sim, senhor. Aí a gente foi assistir, eu sempre assisto com a pastora, e aí, não, mas por quê? Porque o Espírito Santo falou que não quer mais assistir essa série. E assim, não tem nada demais, não é pornografia, não é? Mas ele não quer, não queria mais. Então, isso vai sendo afinado cada vez mais. A princípio, você não vê nada demais em conversar com determinadas pessoas. Só que vai chegar um momento que o Espírito Santo vai falar assim, eu quero que você converse com pessoas que conversam comigo. Entendeu? Entendeu? O Espírito Santo vai te falar para você conversar com pessoas que conversam com ele em outras ocasiões, entendeu? Então, é um nível de santificação que vai sendo afinado a cada dia. A cada dia. Hoje você não vê nada demais em fazer determinadas coisas. Só que ele vai nos afinando, vai mudando os nossos comportamentos esses que hoje você não vê nada demais. Mas não sou eu que vou dizer, é o próprio Espírito. E aí, a ponto de você começar a se sentir mal em fazer determinadas coisas, e se sentir incomodado em fazer, em assistir, em conversar com determinadas pessoas. E aí, para não me delongar muito, santificação é um modo de vida para viver maravilhas. O que nós lemos? Santificados, porque amanhã o Senhor fará maravilha no meio de nós. Santificação, as maravilhas vêm da mão de quem? Vamos, equação, vamos fazer continhas espirituais. Santificação vem das mãos de quem? Maravilhas vêm da mão de quem? Deus. E eu já falei aqui em uma outra ocasião que só pode tocar naquilo que é santo quem é santo. Quem está santificado, quem é santo. Se as maravilhas vêm da mão de Deus e Ele quer fazer maravilhas no meio de nós aqui, então, para eu viver estas maravilhas, eu preciso estar santificado. Deus, Ele é um Deus de desafios. Ele não vai deixar você lá quietinho, acomodadinho. Deus, Ele é um Deus de desafios. Então, Ele te chama para você viver o quê? O sobrenatural. Por quê? Porque abrir o Jordão para o povo passar a pé enxuto é maravilha, é o sobrenatural. Só que para isso você tem que se levantar e ir até o Jordão. Para isso tem que ser feito de acordo com a direção que Ele deu. Agora, se tem uma pontinha de dúvida, o Jordão abre. Se tem uma pontinha de dúvida, você olha para a situação e você fala, isso é loucura. É loucura mesmo. É loucura. Porque é o sobrenatural. Ele não mudou. Deus é o mesmo hoje, ontem e eternamente. Deus não mudou. E por que Ele não abre o mar? Porque não tem a necessidade. Se houver a necessidade, Ele abre de novo. E Ele abre num lugar mais profundo. Porque Ele é Deus, quem dá ordem à água é Ele. Quem deu a ordem para a natureza, para a água ficar amontoada lá em cima e o restante escoar foi Ele. Foi Ele. É Ele quem ordena todas as coisas. Se Ele quiser dar uma ordem e falar, terra, para agora, você não vai girar, vai ser noite não quero não, Senhor, é só brincadeirinha, não faça isso. Mas vai ser noite no Brasil, aí uns 3 dias vai ficar noite, para, não vai girar. E aí? Ele é Deus, Ele é quem sabe as consequências, Ele é quem sabe o que faz. Ele é quem ordena. Mas para isso, precisa da santificação, da separação. Você é marcado, você é separado. Entenda que desde o princípio Deus queria um povo para Ele.
Ele chamou o povo hebreu para ser um povo dele. Ele trouxe uma marca na carne para ser dele. E ele te chamou e te transformou para ser dele. Se você for igual a todo mundo, que separação que tem? Se você pensa como todo mundo pensa, enxerga como todo mundo enxerga e age como todo mundo age, ah, Senhor, me cura. E toma um remédio de dor de cabeça. Vamos falar de dor de cabeça. É natural. Senhor, me cura. Não estou falando contra remédio, mas eu estou falando de crer, de ser diferente, de acreditar nas coisas de uma maneira diferente. Como a própria pastora Raquel citou na vigília, estava tudo retido. Deus falou, vai lá cantando a música e dá a volta lá no centro de São Paulo. É coisa de maluco. Não é? É coisa de doido. É coisa de gente que tem fé, porque fé é loucura para o mundo. Deus chamou as coisas, então está na hora da gente acreditar mais naquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, independente do contexto ao nosso redor, em nome de Jesus. Se Deus te chama para um desafio, você vai amarelar? Se Deus está falando para você que é para você ir, você vai... Ah, mas Senhor, vamos lá. Deus nos chama, amor, olha, Deus está chamando para abrir a porta de casa, mas olha a condição da nossa casa. Tem condição de abrir a porta de casa? Mas nós abrimos. Ah, mas olha, não, amor, mas para isso a gente precisa estar alinhado. Deus vai alinhando no caminho. Deus vai alinhando e ajustando todas as coisas no caminho. É no caminho que os discípulos lá enxergaram, é no caminho que os leprosos foram curados, é no caminho. Quem ficou parado lá, esperando o povo passar, foram os sacerdotes, mas o povo ainda estava passando, Israel ainda estava se movimentando. Você precisa se movimentar em nome de Jesus. Amém. Se Josué... Na verdade, Josué, eu tenho cinco pontos muito importantes aqui, para a gente finalizar. Peraí, vai finalizar nada ainda não. Calma aí. Finalizar a minha parte. Que se Josué se pudesse dar outro nome, podia se chamar Jesus também. Porque tudo que está escrito, cada passo escrito no livro de Josué, ele conversa com a obra da cruz, ele conversa com aquilo que Jesus fez por nós. Então, você vê uma ordem muito específica. Entenda uma coisa, nada está escrito na Bíblia à toa. Nada está escrito na Bíblia, Deus quis e jogou lá, assim. Não. E detalhe, entenda e leia a Bíblia a partir de hoje da seguinte forma: toda a Bíblia, principalmente o Antigo Testamento, na verdade tudo, mas eu me refiro ao Antigo Testamento porque Jesus não havia vindo como homem ainda. Tudo o que Deus escreveu na Bíblia, tudo que Deus fez, os acontecimentos, tudo Ele construiu toda a história para se cumprir em Cristo. Tudo conversando e direcionando, apontando para Cristo. Então, como que aconteceu a ordem cronológica das coisas ali na travessia? Primeiro, a passagem do Jordão, certo? Passagem do Jordão. E assim, era algo inevitável, era algo que ninguém poderia impedir, a passagem deles para o Jordão, assim como eles passaram pelo Mar Vermelho. E a passagem do Jordão não pôde ser impedida, né? Não pôde, porque de uma forma ou de outra eles chegaram do outro lado. O sacerdote esperou e tudo, eles passaram pé enxuto, mas eles passaram e chegaram do outro lado. Porque Deus fez com que eles passassem e eles olhassem, e inclusive pouco antes, até o Senhor fala para Josué:
Fique atento, porque eu vou mostrar, eu vou engrandecer o teu nome. E assim como eu fui com Moisés, vou mostrar para esse povo. Porque assim como eu fui com Moisés, assim eu também serei com você. E assim como Deus foi com Moisés, com Josué, com Davi, com todos os grandes homens da palavra, assim Ele vai ser com você também. E inevitavelmente, não importa o que o inimigo queira fazer com você, não importa as lutas, não importa as grandes dificuldades, às vezes parece que tem coisa que vem contra aquilo que Deus te prometeu, e vem exatamente, você acaba de receber uma palavra que conversa e que vem exatamente batendo com aquilo que Deus falou com você nas suas orações, numa palavra que você recebeu. Mas aí você vai para o seu trabalho, vai no meio da tua família, vai em outros lugares, e você se depara com uma outra realidade que vem totalmente contra aquilo que você recebeu. Só que o que vai prevalecer na tua vida é que você vai chegar do outro lado, e não importa o que aconteça. E assim o povo chegou lá do outro lado, e não teve ninguém, não teve nada que pôde impedir deles chegarem do outro lado e passar o Rio Jordão. E assim também a obra da cruz, não teve ninguém. Tentaram pregar ele na cruz, tentaram fazer o que eles quiserem, os que eles quiseram colocar, inclusive lá na turma, e falar assim: agora já era, já acabou, ele fez, aconteceu, mas vencemos. Não, porque ele ressuscitou no terceiro dia, e nada pôde impedir a obra da cruz, e assim também nada vai poder impedir aquilo que Deus já prometeu, e a obra da cruz continua na tua vida, em nome de Jesus. Amém? E segunda ordem, a circuncisão. Logo depois que eles passam o Jordão, colocam as pedras como memorial ali, e aí vem a circuncisão. A circuncisão corta o prepúcio do homem e tem derramamento de sangue. E não tem como ter a presença de Deus sem ter aliança, Sim. sem ter compromisso, não existe. Teve esse derramamento de sangue. Teve a marca, era a marca da aliança. Você precisa ter a marca da aliança dentro de você. Você precisa, e isso é uma coisa que você não pode botar na mesa para negociar. Isso tem que ser inegociável. Porque agora a gente faz convergindo lá para aquilo que foi feito. Jesus foi circuncidado ao 8º dia, normalmente, mas ele derramou o sangue. Mas na cruz ele derramou o sangue por mim e por você, para que eu e você não precisássemos derramar o nosso sangue, porque ali ele derramou o sangue para que a circuncisão que era para nós fazermos não fosse mais necessária, porque ele derramou o seu sangue para que nós pudéssemos ter aliança com o Pai de volta, em nome de Jesus. Porque aquilo que um dia tinha sido perdido, e até nós estávamos no mundo perdidos, nas trevas, nas mãos de Satanás, mas ele derramou o sangue dele, já pensando no dia que nós nos entregaremos para ele. Então, e aí você vê em seguinte, eles fazem a Páscoa, como eu disse, que é memorial. O próprio apóstolo Paulo fala: fazer isso em memória de mim. Tem coisas na tua vida que não pode cair no esquecimento. Por que ele fala fazer isso em memória de mim? Porque o que ele fez naquela cruz não pode cair no esquecimento. E o que ele fez na tua vida até o dia de hoje, como se já não bastasse a obra da cruz, não pode ser esquecido o que ele fez na tua vida. Não pode cair no esquecimento. E isso é uma coisa que Satanás luta com unhas e dentes para fazer a gente esquecer. Como? Por causa da grandeza. Ele faz as lutas virarem um monstro gigante, um Godzilla. Aliás, não é o inimigo que te impede de possuir a promessa ou a terra que ele te prometeu. Porque se você voltar para o texto de Josué, você vai ver que o Senhor fala que os heveus, cananeus, jebuseus e tudo quanto era Deus estava dando vitória e tirando da vida dele. Aliás, Deus nos dá vitória até contra o nosso eu. Porque muitas vezes o nosso eu é o nosso maior inimigo, amém?
Então não vai, nem você vai ser impedimento de conquistar a terra que o Senhor te prometeu, em nome de Jesus. Logo em seguida, eles fazem isso, celebram a Páscoa para celebrar da saída do Egito, tempo de escravidão, né? Para não cair no esquecimento o que Deus fez por eles. Não caia no esquecimento aquilo que Deus fez por você. Eles, logo em seguida, quem aparece? O príncipe do Senhor, que era o próprio Cristo. Porque anjo não recebe adoração. Anjo não recebe adoração. E ali, tipo, é o próprio Cristo, porque Josué pergunta: e aí, você é quem? Do nosso ou do exército inimigo? Nenhuma coisa nem outra. Eu sou o príncipe do exército do Senhor. É aquele que guerreia por você, porque estava com a espada desembanhada. É aquele que luta as guerras que você não pode lutar. Que luta as guerras e que guerreia por você naquilo que você não tem condições de lutar. Porque Josué tinha condições de guerrear com a espada, com a lança, com um exército. Mas ele não tinha condições de guerrear contra as lutas internas. Então, ele é aquele que guerreia por nós. Amém. Deus, ele estava estabelecendo o reino de Israel. O povo era escravo, saiu do Egito, conquista, Jericó, era a primeira conquista. Então Deus estava entregando a terra para Israel e estabelecendo o reino. E ele pede um representante de cada tribo para estabelecer o reino. E para estabelecer o reino de Deus aqui nessa terra e se espalhar e se propagar, o que Jesus faz? Ele levanta 12 apóstolos, a mesma quantidade da tribo de Israel. Você é a igreja de Cristo para estabelecer o reino de Deus nessa terra em nome de Jesus. Aleluia. Vamos nos colocar de pé? E assim como Israel conquistou Jericó, em nome de Jesus, nós vamos expandir o reino de Deus nessa terra. Aleluia. O que importa é que o reino de Deus seja propagado em nome de Jesus. Amém. Isso aí. E depois da passagem, da circuncisão, da celebração da Páscoa, do príncipe que era o próprio Cristo aparecer, o que restava somente? A conquista de Jericó. Então tá fácil agora. Tá fácil, só entrar. É só conquistar. Só que o texto vai dizer em Josué 6, se não me falha a memória, que as muralhas de Jericó eram intransponíveis. As muralhas de Jericó eram intransponíveis. Amém? As muralhas de Jericó eram intransponíveis. E talvez tenham coisas na nossa e na minha vida, talvez na tua vida, que sejam intransponíveis. Não tem como entrar. Não tem como vencer. Certo? Não tem como vencer. Eram intransponíveis. O texto diz que ninguém entrava e ninguém saía. Ninguém podia derrubar aquelas muralhas. Ninguém. Não podia derrubar com a força humana. Mas o texto diz, a gente leu antes, quem estava na frente deles? A arca, que representava o próprio Cristo. Certo? E aí a gente faz uma reflexão que o problema da humanidade, o problema do pecado, o problema que o pecado trouxe para a humanidade, você não faz ideia dos problemas que o pecado trouxe para a humanidade. Era algo tão sério, tão sério, tão sério. Me dispersei. Era algo tão sério. Era algo tão sério
que apenas oferecer um cordeiro, um bode por sacrifício não tinha mais sentido. O próprio Deus teve que ver, o verbo teve que ficar em carne, teve que se encarnar, teve que sair da eternidade, entrar na vida dos homens. Tá tudo bem, Fabinho. Fique em paz. Teve que entrar na vida e viver como homem, se esvaziar da tua glória, da sua glória, se esvaziar da sua própria glória para morrer no nosso lugar. Era algo intransponível, só que Deus já tinha um plano traçado também. E aquilo que era intransponível, que era, assim como as muralhas eram intransponíveis, Deus tinha um plano. Tudo aquilo que é difícil, muito difícil, impossível. Entenda bem, guarde isso. Tudo aquilo que é impossível e tudo aquilo que é intransponível não tem como resolver. Sabe, aquilo que não tem como resolver, Deus tem um plano para isso. Deus tem um plano para cada situação impossível das nossas vidas. Se Ele teve um plano traçado desde a eternidade para que o homem pudesse ser salvo e pudesse ser liberto, e através do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, nós pudéssemos ter a salvação hoje e pudéssemos ter acesso a Deus, porque não foi só a salvação, porque como se não bastasse apenas sermos salvos através do sangue de Jesus, nós temos acesso a Deus, porque o sangue de Jesus nos reconciliou com o Pai de novo. Aquelas muralhas eram intransponíveis, mas Deus tinha um plano para aquilo que era intransponível e aquilo que era impossível. Tudo aquilo que é impossível e intransponível, não tem como entrar, não tem, pastor, você não sabe da minha história, você não sabe, não tem como perdoar, olha o que essa pessoa fez. Tem solução sim, porque Deus já tem um plano traçado para cada situação impossível, para cada situação intransponível na tua vida, para cada situação que não tem como resolver. Deus tem um plano traçado em nome de Jesus, e assim também o Senhor vai fazer o plano dele se cumprir na tua vida, para essa situação impossível, para essa situação intransponível, para essa situação que não tem como resolver. O Senhor entra com uma provisão para resolver em nome de Jesus. Entra com a estratégia do céu, porque a estratégia não foi humana. Entenda bem, a estratégia não foi humana, a estratégia foi espiritual. Rodeia as muralhas, põe a arma na frente, a presença sempre na frente. O que é a presença? O que é a arma na frente? O que é trocar a trombeta? A gente precisa de um martelo, de uma marreta, de espada, de quebrar essas pedras aqui. Não é solução humana. Não é com soluções humanas que você vai vencer o que você precisa vencer. E o que você já deu por... não tem como. Olha para a história dessa igreja. Tudo aquilo que a gente aprendeu a fazer, a gente estava fazendo do nosso jeito, no nosso braço, com o nosso achismo. Deu certo? E quando nós abrimos mão, o Senhor não se moveu? Deus não tem uma promessa com relação a essa igreja, esse povo, esse bairro, as nossas vidas, não nos envolve dentro dessa promessa? Deus não tem a promessa da expansão do reino? Deus não falou que amar a Ele sobre todas as coisas e amar o nosso irmãozinho como nós nos amamos? Para que as pessoas possam enxergar em nós o amor dEle e possam receber desse amor também. Não é essa estratégia que Deus tem nos dado. Deus tem um plano perfeito. É só andar de acordo na direção que Ele tem nos entregue. Aonde nós vamos conquistar a terra? Qual que é a terra que nós vamos conquistar? Qual que é a terra que você precisa conquistar? A tua casa, a tua família, você conquista com testemunho. É um bom testemunho na tua casa e na tua família. É agindo de acordo com a palavra de Deus que vai fazer a diferença em nome de Jesus.
Qual que é a direção que o Senhor tem para a tua porta de emprego? É aquela que Ele já te deu. Você precisa se levantar, ir lá e conquistar. No caso da pastora Raquel, foi lá das voltas. E para você, o que o Senhor falou para você? Porque eu tenho certeza que o Senhor já te deu a direção em nome de Jesus. Qual a direção que o Senhor nos deu para essa igreja como evangelismo? Ele já deu há muitos anos atrás. Nós começamos dentro dessa direção. E esses dias o Fowler falou que ia mudar a estratégia de evangelismo. É essa mesmo. É isso mesmo. E Deus ainda nos falou mais, que nós precisamos ir nessa estratégia junto. Porque aonde nós colocarmos a planta dos nossos pés, o Senhor vai nos dar por herança. Porque essa herança não é nossa, essa herança é dele. Só é nossa porque é dele. Amém? Amém. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Nesses 2 anos, nós temos muita história para contar. E é isso mesmo. Isso mesmo. Nós temos que ser gratos. Porque muitas coisas Deus fez nesses 2 anos por nós. Por isso, em nome de Jesus, comece a agradecer ao Senhor. Agradeça a Deus por tudo que Ele fez. Porque nós podemos dizer, eu era uma pessoa antes desses 2 anos. Antes e depois, hoje eu sou uma outra pessoa. O Senhor construiu e fez uma história e eu tenho história para contar nesses 2 anos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai de amor. Nós somos teus. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Gratos a Ti. Obrigado, Pai. Obrigado pela Tua obra naquela cruz. Obrigado porque o Senhor nos sustentou. Obrigado por tantos milagres, tantas maravilhas feitas no nosso meio. Obrigado por ter nos preservado no meio desta pandemia. Obrigado por ter sustentado a nossa vida. Obrigado por ter nos sustentado e nos ter feito milagres mesmo em meio à pandemia, mesmo quando muitas pessoas já tinham recebido o diagnóstico, muitos perderam emprego, muitos foram diagnosticados com situações terríveis, muitos leitos de morte, mas nós e a nossa casa fomos preservados. E aquilo que diz no Salmo 91, praga nenhuma chegou à nossa tenda, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, obrigado, porque a sua presença não se afastou de nós. Obrigado porque a sua presença foi na nossa frente, nos conduzindo, nos guiando. Obrigado porque a sua presença nos fez permanecer. A tua presença muitas vezes quando nós estávamos fracos, na nossa carne, no nosso físico, a nossa mente cansada muitas vezes, mas o teu Espírito nos revigorou, nos trouxe ânimo, muitas vezes desânimo, abatimento, tristeza, mas a alegria do Senhor, que é a nossa força, nos renovou e nos revigorou. Obrigado, Espírito, obrigado, Espírito Santo. Obrigado, Senhor. Nós somos gratos a Ti, Senhor. Te agradecemos pela Tua boa obra nas nossas vidas. Agradecemos, Senhor, muitas vezes pelos nãos que nós recebemos, porque muitas vezes nós queríamos fazer a nossa vontade, queríamos ir por um caminho, queríamos ir por outro, queríamos tomar decisões e muitas vezes o Senhor frustrou os nossos planos, porque não era a sua vontade boa, perfeita e agradável. Obrigado até mesmo pelo não que nós recebemos. Obrigado pelos livramentos que nós nem sabíamos que nós iríamos receber. Nem sabíamos que eram livramentos e depois vimos que era a Tua mão nos conduzindo, que era a Tua mão nos tomando pela mão direita e nos conduzindo. Obrigado, Senhor. Obrigado, Deus. Obrigado, Pai.
Obrigado até mesmo pelas correções, pelas disciplinas, porque o Pai corrige a quem ama. Obrigado pelas palavras duras muitas vezes, porque recebemos, porque o Senhor nos ama. Obrigado pelas palavras de correção, pelas exortações. Obrigado, agradeça, querido, até pelas palavras duras que você recebeu, porque o Pai não tem o desejo de nos matar, mas o desejo de nos corrigir, de nos fazer um vaso novo, de quebrar o vaso, mas fazer um vaso perfeito, um vaso que seja recipiente da glória dele e recipiente para que suba como incenso agradável a Deus. Obrigado, Pai. Nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. Amém. E é isso. Se despeça. Não pode finalizar? A gente já tá beijinho com 6 horas? É? Não. Sim, senhor. Querida Deus, nós sabemos que o Senhor tem planos e planos muito maiores do que nós podemos pensar, Senhor Jesus. Eu quero que o Senhor a cada dia venha a concretizar, venha afirmar, venha tirar toda dúvida, Senhor Jesus, porque o Senhor não opera na dúvida, mas eu sei que o Senhor tem a cada dia mais ministrado com sabedoria aquilo que o Senhor quer que eles façam, Senhor Jesus. Eles estejam sempre sensíveis à tua voz, ao seu respeito, para ser criados totalmente contigo. Que a função, Senhor, seja dobrada a cada dia, Senhor, e que eles possam, Pauzinho, Pepino, frutificar, que o fruto dele permaneça, Senhor Jesus, para que o teu reino venha, e o teu reino venha com força, que o teu reino venha, Senhor Jesus, cada vez mais forte, Senhor Jesus, porque nós precisamos de pessoas fortes, Senhor Jesus, para levar à frente a que o Senhor tem para a vida do teu povo, Senhor Jesus. Que nós não estejamos aqui para fraquejar, mas para cada vez mais atacarmos a Ti, sabendo que é do Senhor que virá a nossa força, que é do Senhor que virá as nossas instruções, que é do Senhor que virá o nosso refrigério, que é do Senhor que vem a nossa fortaleza, que é do Senhor que vem o nosso tudo, e é em Ti que nós confiamos, é em Ti que nós nos deleitamos, porque é em Ti que nós podemos confiar, Senhor, e em Ti, Senhor Jesus, nós acreditamos e entregamos a vida desse casal, Senhor Jesus, para que eles sejam, Senhor, testemunhas daquilo que o Senhor faz, daquilo que o Senhor tem feito e daquilo que o Senhor fará através da vida dele, na vida dele, e que nós possamos glorificar e exaltar teu santo nome através dele, Senhor, e toda honra e toda glória sejam dadas a Ti, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Quer me abraçar também? Despede da live pra gente tirar foto. Você que está aí no Instagram, que precisa de oração, que precisa de aconselhamento, tem uma equipe aí para te atender, para passar nosso telefone. O endereço da igreja está aí na página também. Vem nos visitar, vem nos conhecer, vem desfrutar desse amor, amém? Que o Senhor te abençoe, te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. Em nome de Jesus, que a rica consolação do Espírito Santo da promessa esteja sobre a tua casa, a tua vida, a tua família. Beijinho, tchau!